vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20 e versículo 7. Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. A palavra de Deus nos diz que depois da morte do rei Salomão, seu filho Roboão, herdeiro do trono, ele não ouviu os conselhos dos sábios, não ouviu os conselhos das pessoas mais experimentadas e decidiu ouvir as pessoas da sua idade. E a palavra de Deus nos diz que o reino de Israel ele fora dividido entre reino do norte e reino do sul, ficando para o norte as 10 tribos e para o sul 2 tribos, apenas Benjamim e Judá. A palavra de Deus nos informa que o reino do norte, cujo primeiro rei fora Jeroboão, possuiu 19 reis de 9 famílias diferentes, sendo que nenhum desses reis andou com Deus. O reino do sul, por sua vez, teve 20 reis, e dentre esses 20 reis, apenas com a linhagem davídica, porque o Senhor Deus, ele havia prometido, por amor de Davi, que não apagaria o nome de Judá da face da terra. E por amor de Davi, houve apenas uma família no reino do sul, a família davídica. E a palavra nos informa que desses 20 reis, uns andaram com Deus, outros não. A palavra de Deus nos mostra claramente que durante esses períodos, Deus ele sempre levantava profetas para alertar o povo de Deus, para alertar a necessidade de obediência a Deus, para alertar o povo de que eles precisavam ouvir a voz de Deus. E Deus ele levantou muitos homens destemidos, homens corajosos, homens que colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar, homens que sofreram, homens que padeceram por esta causa. E a palavra de Deus, especialmente o ministério do profeta Jeremias, mexe comigo, me comove, porque desde o início nós vamos ver que quando o Senhor Deus chamou Jeremias, lá no capítulo 1, Jeremias ele vai falar que ele era uma criança, que ele não sabia falar, e Deus ele vai chegar e vai dizer para Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas, Jeremias, diante deles, eu sou contigo para o livrar. Quando o Senhor nos chama, Ele deixa claro que nós precisamos resistir nos dias maus. Ele não omite isso de nós. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o Evangelho é uma vida de muitas facilidades, que você não vai passar mais problemas. Não é esse Evangelho que eu conheço. Não é esse Evangelho que está escrito na Palavra de Deus. Porque você vai ver que quanto mais as pessoas se aproximam de Deus, quanto mais as pessoas buscam a Deus, mais elas sofrem. Mais elas são apontadas, mais elas são perseguidas. E Jeremias ele sofreu por esta grande responsabilidade. Jeremias ele vai nascer mais ou menos no final do reinado de Manassés. Para quem já leu, sabe que ele foi talvez um dos piores reis que já reinaram em Israel. Adorou outros deuses, sacrificou até filhos para o deus Moloque. E Jeremias ele vai nascer aproximadamente ali no final do reinado desse rei Manassés. E a palavra de Deus nos diz, no livro de Jeremias mesmo, que ele vai profetizar no reinado de Josias. E nos faz entender desta forma, então, que Jeremias, quando ele começou o seu ministério, ele tinha uma certa facilidade.
Porque Josias ele restaurou o louvor a Deus, ele restaurou a adoração a Deus. Josias ele acabou com a idolatria. Então Jeremias, talvez no início do seu ministério, teve paz. Talvez ele fora ouvido. Mas difícil é quando Deus te levanta no meio de um redemoinho. Difícil é quando Deus te levanta no meio de um furacão e você precisa pregar a palavra de Deus. Difícil é quando tudo vai contra você. Difícil é quando o sistema vai contra você. E você não pode largar a palavra de Deus. Pregar no meio de facilidades é fácil. Mas quando tudo vai contra você, só aqueles que têm resistência, só aqueles que se lembram o motivo pelo qual foram chamados conseguem vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunta para o seu irmão nesta noite: o que é que te faz prosseguir? Qual a razão que te faz continuar? Porque se nós não tivermos uma razão para continuar, nós paramos. Jeremias, antes mesmo de ter nascido, ele foi conhecido. Talvez você ache que não é digno, assim como eu também acho que não sou digno de estar aqui neste lugar, porque sou muito pecador. Talvez você não ache merecedor do amor de Cristo Jesus. Talvez você não se ache digno de que alguém possa ter morrido por você. Mas o livro de Jeremias, no capítulo 31 e verso 3, nos diz que o Senhor, Ele nos amou desde sempre. Desde toda a eternidade, Deus nos amou. Eu costumo dizer que antes de Adão pecar, Deus já tinha solução para o pecado, para a humanidade. Antes de Adão ter cometido aquele erro no jardim do Éden, Deus já tinha a solução. Deus não tinha um plano B, meu amado. Deus tinha a solução. A queda do homem não pegou Deus de desprevenido. A queda do homem não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um propósito para a minha, para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ter um propósito, para que nos momentos mais delicados da nossa caminhada, nós não venhamos desistir. Nós vemos grandes homens de Deus, mulheres, parando no meio do caminho, porque talvez tenham se esquecido que antes deles nascerem, Deus já os havia escolhido. Porque talvez esqueceram que o amor de Deus supera todas as dificuldades, porque o amor de Deus supera todos os problemas. Vale a pena seguir Jesus. E Jeremias, por muitas vezes, meus amados, passou por esses complexos, por essas dúvidas. É interessante, voltando agora para o chamado de Jeremias, ele foi diferente dos outros chamados. Por exemplo, quem não se lembra do chamado de Isaías, que a palavra de Deus nos diz em Isaías 6, que o profeta viu o Senhor assentado num alto sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. E Isaías ele viu serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos e com 2 voavam. E esses serafins clamavam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Quantos também não se lembram do chamado do profeta Ezequiel? Estava lá junto ao rio Quebar e viu uma visão de glória. Quantos não queriam ter um chamado assim, que pudessem ver anjos, que pudessem ver a magnificência de Deus? Mas Jeremias, a palavra de Deus nos diz que veio a ele a palavra de Deus. E isso me faz chegar a uma conclusão, que muitas das vezes os ministérios mais bem-sucedidos são ministérios que o chamado foi de uma forma tão simples, mas tão especial, tão simples, que Deus simplesmente falou: eu quero você. Você só ouviu a palavra de Deus. E é a palavra de Deus, meu amado, que vai te fazer prosseguir. A palavra de Deus que vai te fazer continuar. E esse foi o diferencial na vida de Jeremias. Toda vez que ele chegava nos momentos de crise, ele se lembrava da palavra de Deus. E todas as vezes que você chegar no momento de crise, lembre-se da palavra de Deus. É verdade. Ela nunca falha. Deus não te chamaria se não tivesse um propósito no seu chamado. Deus não te escolheria se Ele não tivesse algo para fazer na sua vida. Vale a pena seguir Jesus Cristo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci.
O nascimento vai muito além do querer do pai, do querer da mãe, por isso que a gente vê casais tentando anos e anos ter filhos e não conseguem, porque o nascimento, ele precisa passar pelo aval do céu. Ninguém nasce sem que Deus aprove. Ninguém nasce sem o consentimento de Deus. Então, meu amado, o seu nascimento não foi por acaso. A sua vida não é por acaso. Descubra esse propósito hoje. Descubra para o que você nasceu. Descubra para o que você se encontra aqui nesta noite. Eu já te dou uma pista. Nós somos feitos para adorar a Deus. Nós somos feitos para buscar a Deus. A palavra de Deus nos diz em Isaías que nós somos feitos para a glória de Deus. E toda vez que nós saímos desse foco, toda vez que nós saímos desse objetivo, a nossa vida não anda. A nossa vida não vai para frente. Chega um momento em que tem um vazio que não pode ser preenchido por nada, somente por Deus. E o chamado de Jeremias, ele tinha conteúdos bem interessantes. A palavra de Deus nos diz que Jeremias, ele ressaltava a soberania de Deus. Todo aquele que se levanta para falar da palavra de Deus precisa reconhecer que ele é soberano, que ele é todo poderoso. Então Jeremias, por diversas vezes, ele vai enaltecer a soberania de Deus. No capítulo 5, no verso 22, Jeremias vai dizer: não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. O nosso Deus é todo poderoso. Aleluia. O Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te vocacionou, é todo poderoso. Ele foi tão fiel para te chamar, quanto será fiel para cumprir. Basta que a gente não desista. Basta que a gente não desfaleça no meio do caminho. E o ministério de Jeremias também ressaltou a necessidade de se conhecer a Deus. Eu não posso falar aquilo que eu não conheço. Eu não posso pregar um Deus que eu não conheço. Para falar de Deus, você não precisa gravar versículos, você não precisa saber a Bíblia de qual é salteado, você precisa conhecer a Deus. O salmista Davi, ele não somente escreveu o Salmo 23, mas ele conhecia o pastor do Salmo 23. Então, para que você possa ser bem sucedido, para que o seu ministério possa ir adiante, você precisa conhecer a Deus. É o suspiro da nossa alma, conhecer a Deus. É o suspiro do nosso ser, conhecer a Deus. O salmista nos diz: assim como a costa anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Jeremias também deixou claro que o templo, a igreja, não servia de nada se o nosso coração não estiver de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Jeremias, ele sempre tocava nessa tecla. Não adianta você se basear no templo se o seu coração estiver longe dele. Não adianta você vir aqui todo domingo se o seu coração não está aqui. Você precisa ser a igreja. Você precisa fazer parte do corpo. Então o profeta, ele vai ressaltar isso, que o povo, ele precisava entender que sem adoração a Deus não adianta estar no templo, não adianta oferecer sacrifício. O mais importante é você ter o conhecimento de que você precisa adorar a Deus. Mas Jeremias, ele não encontrou facilidade, muito pelo contrário. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. E ele também amava o povo de Judá e de Israel. Agora imagina você ficar dividido. Imagine se Deus te levantar para censurar toda uma nação. Imagina Deus te levantar para você acusar reis. Imagina Deus te levantar para você acusar falsos profetas. Não deve ser nada fácil. Então Jeremias, ele chorou. Jeremias, ele sofreu. Jeremias, ele passou por momentos dificílimos. Talvez que eu ou você não conseguiríamos enfrentar esses momentos. Mas algo ardia dentro de Jeremias. Algo fazia com que ele não viesse desistir. E é isso que faz com que nós também não venhamos desistir. É o Espírito Santo de Deus que faz com que nós venhamos insistir. Por diversas vezes ele se sentiu abalado, desanimado, entristecido.
No capítulo 4 ele diz assim, no verso 19: minhas entranhas, eu me torço em dores, paredes do meu coração, o meu coração aflige-se em mim, não posso calar, porque ouvistes, ó minha alma, a voz da trombeta, o alarido da guerra. Jeremias, ele estava, entre aspas, preparando o povo para a conquista pelo exército babilônico. Imagina você saber que o seu povo vai ser tomado por um povo estrangeiro, porque eles não obedeceram a Deus. Imagina a situação de saber que o povo está prestes a ser destruído, porque não obedeceu a Deus. Imagine, tenta se colocar no lugar dele, o sofrimento, o desespero, a angústia que tomava conta do seu coração. Ele foi perseguido durante o seu ministério. Imagina Deus te levantar em algum lugar e as pessoas daquele lugar, todas elas vierem contra você para te fazer parar. E foi isso que o profeta enfrentou. A palavra de Deus nos diz lá em Jeremias 11 que ele foi perseguido pelos seus conterrâneos, numa cidade chamada Anatote, que ficava a 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Ele foi perseguido pelos seus próprios compatriotas. Aleluia. E Jesus Cristo muito sabiamente vai dizer que o profeta, ele muitas vezes não tem honra na sua pátria. Jeremias, ele precisou enfrentar isso. Ele foi também difamado e caluniado. A palavra de Deus nos diz, lá em Jeremias capítulo 18, que fala sobre o olheiro. Primeiramente Deus vai dizer: não poderia eu fazer com o meu povo conforme o olheiro fez ao vaso? E o povo vai falar: não dá, a gente não vai abandonar os nossos caminhos, não adianta. Aí Jeremias vai pregar a sentença: então não tem salvação para vocês, vocês serão destruídos. E houve uma conspiração contra Jeremias, ele foi acusado, caluniado. O povo queria viver do seu jeito, mas o profeta não aceitava aquilo, eles precisavam se consertar. Ele foi também espancado e encarcerado por causa da palavra de Deus. Após lá o rei Jeoaquim ter lido o livro que Jeremias escreveu, a palavra de Deus nos diz que o rei rasgou e botou fogo. E Deus chega para Jeremias e vai falar: escreve outro livro. Jeremias vai escrever outro livro e a palavra de Deus diz que ele vai acrescentar mais e mais coisas. E as pessoas ali se reuniram contra Jeremias mais uma vez e o encarceraram num cárcere subterrâneo, onde ele ficou alguns dias. E a palavra de Deus nos diz que depois de alguns dias o rei se dirige a Jeremias: acaso tem o Senhor uma palavra para mim? E Jeremias, depois de ter ficado lá alguns dias no cárcere, olha para o rei com a mesma fidelidade, diz: o reino de Israel será destruído. E Jeremias não mudou a mensagem. Temos visto muito hoje em dia a mensagem ser apropriada para a conveniência da igreja, mas o evangelho não se conforma às pessoas, as pessoas têm que se conformar ao evangelho. Então Jeremias, ele passou por aquele cárcere e ele já volta com a mesma mensagem: o reino de Israel será destruído. Já está lavrado, sacramentado, não há nada que possa mudar, porque Deus deu chances, Deus deu oportunidades, mas o povo não quis mudar. Jeremias, ele foi lançado também numa cisterna. Desceram ele por uma corda numa cisterna bem funda, e nessa cisterna não tinha água, não tinha lodo. Algumas versões vão dizer que ele, entre aspas, se afogou no lodo, na lama. Tenta imaginar o quanto que um homem fiel a Deus sofreu no seu ministério. E depois ele foi retirado de lá também e continuou pregando a mesma palavra. Jeremias, ele chegou no seu limite. Quantos de nós não chegamos no nosso limite? Quantas vezes ouvimos tantas coisas ruins, tantas coisas que nos machucam, e nós chegamos num ponto em que nós paramos e pensamos: será que vale a pena continuar? Será que eu fiz certo quando aceitei Jesus, quando levantei minha mão para Ele? Somos humanos. Não existe super-herói, super-homem. Não existe. Nós somos
somos falhos, chegamos em momentos de crise, vivemos momentos em que nós chegamos a duvidar se Deus realmente nos chamou, se Deus realmente tem algo na nossa vida. Chegamos muitas vezes nesse momento, crises existenciais, momentos em que nenhuma palavra pode amenizar a nossa dor. E Jeremias ele vai chegar nesse ponto, nesse estágio. Isso me faz lembrar de quando Davi precisou se esconder na caverna de Adulão, fugindo de Saul. Mesmo sabendo que ele havia sido vocacionado, ele sabia que ele seria rei de Israel. Mas o fato de nós sabermos que Deus tem promessas nas nossas vidas não nos exime do fato de passar por dificuldades. Mas a palavra de Deus, ela é sensacional. Ela nos diz que quando Davi estava ali na caverna de Adulão, pessoas iam ao encontro dele para receber conselhos. Pessoas iam ao encontro de Davi para ouvirem palavras de ânimo. Quando nós estamos praticamente no fundo do poço, Deus ainda envia pessoas para que a gente venha aconselhar, para que a gente venha instruir. Quantas vezes nós precisamos fazer alguém sorrir, mesmo nós querendo chorar? Quantas vezes nós queremos fortalecer alguém estando fracos? É só o Espírito Santo de Deus que é capaz de fazer isso. É só a certeza de que você foi chamado por Deus que é capaz de fazer isso. Quando você não tem força nenhuma, é aí que você tem toda a força do mundo. Glória! Meu Deus! Me faz lembrar também, amados, do profeta Elias. Elias ainda provocou os profetas de Baal, que ficaram lá o dia inteiro clamando por Baal, se flagelando, gritando, e Elias ainda zombava. Grita mais alto, talvez ele está numa viagem, talvez ele esteja ocupado com alguma coisa, não vai te atender. Aí a palavra de Deus nos diz que Elias, cheio do poder de Deus, faz um discurso ao Deus dos céus para que ele viesse consumir aquele holocausto. E a palavra de Deus nos diz que o fogo consumiu a água, consumiu o holocausto, consumiu tudo. E o próprio Deus foi glorificado ali naquele lugar. Aleluia! E Jezabel, ao saber disso, que os profetas de Baal, os profetas de Azerá foram mortos, faz ali a sua ameaça a Elias. E essa palavra chega aos ouvidos de Elias como uma flecha no coração. E Elias ele não consegue se lembrar daquilo que Deus fez. Elias ele não consegue mais se lembrar do quanto Deus era na vida dele. Elias ele simplesmente se fecha para aquilo que Deus havia feito e se enclausura na crise. Não consegue pensar em outra coisa senão na ameaça que Jezabel fez a ele. Quantas vezes as nossas maiores vitórias são sucedidas de crises? E o profeta Jeremias ele passava por isso. Ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, o Senhor me iludiu. Talvez se lembrando lá do início do seu chamado, onde Deus havia chamado, dizendo que não o deixaria, que iria na frente dele, que ele não precisava temer. Aí agora Jeremias, na sua crise existencial, chega para Deus: Senhor, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. Quantas vezes nós passamos por essas crises também, onde a gente esquece daquilo que Deus já fez e fica preso naquilo que nós estamos passando. Talvez o que falta a mim e a você é entregar os problemas nas mãos de Deus, porque aquilo que tira a minha paz, aquilo que tira o meu conforto, aquilo que tira a minha esperança, aquilo que me desespera, não desespera o meu Deus. E Jeremias, ele neste momento de crise, ele vai falar: não falarei mais neste nome. E Jeremias, ele definitivamente decide parar. Eu não sei quantas vezes você definitivamente decidiu parar. Eu não sei quantas vezes você pensou: não dá mais. Aleluia. Jeremias definitivamente decidiu parar. Só que ele ficou dividido. Ao mesmo tempo em que ele não queria falar da palavra de Deus, ele sentia como se um fogo ardesse dentro dele, como se uma chama ardesse dentro do seu ser, algo muito mais forte do que ele, algo que ele não conseguia conter, que ele não conseguia resistir. E é isso que acontece muitas das vezes comigo. Eu penso em parar, eu penso em desistir, mas o Espírito Santo de Deus me anima. E quando eu penso que eu estou no fundo do poço, parece que tem uma mola no fundo do poço que me impulsiona a pregar, a falar, a ministrar a palavra de Deus. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo. Esse fogo é o fogo que te trouxe aqui nesta noite. Aleluia! Esse fogo é o fogo que te conduziu até este lugar. Esse fogo é o fogo que te faz permanecer de pé. Esse fogo é o fogo que te faz continuar caminhando. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
É por causa desse fogo que você não desiste. É por causa desse fogo que você não para no meio do caminho. Porque o fogo do Espírito Santo arde constantemente dentro do seu ser. O Espírito Santo de Deus arde e te impulsiona. Mas Senhor, eu não consigo. Vai que eu estou contigo. Mas Senhor, eu não consigo. Vai que eu já te mandei. O Senhor, eu não consigo. Vai que as minhas palavras estarão na sua boca. Louvado seja Deus. A gente precisa entender isto. Que uma vida com Cristo, uma vida com Jesus, não é fácil. Costuma-se dizer que a gente precisa derrotar um leão por dia. No nosso trabalho, na nossa faculdade, na rua. Precisamos ser testemunhos vivos. Porque a minha maior pregação não é o que eu falo, é o que eu vivo. A sua maior pregação não é aquilo que você fala, é aquilo que você vive diante de Deus. E vale a pena seguir Jesus Cristo, porque toda vez que a gente pensa em desistir, Deus sempre envia alguém, Deus sempre envia algo para nos fazer insistir. Diga para o seu irmão, eu não vou desistir. Não vou desistir. Eu não vou desistir. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu queria agradecer essa rica oportunidade, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração, no nome de Jesus.